Olá, bom dia, vocês estão bons? Nossa, tô com saudades aí de estar com vocês, viu? Preferia mil vezes estar aí com vocês do que fazendo live assim de longe. É uma coisa tão fria, tão gelada, né? Mas em breve, né? Em breve estaremos juntos de novo. Eu começo a dar bronca em vocês de novo, ao vivo, né? Muito bem, gente. É sempre gostoso estar falando com gente do bem. Pessoal, vamos lá. Nós trabalhamos uma parte da química anteriormente, não é verdade? Estamos trabalhando agora outra parte da química, né? A segunda aula que nós estamos trabalhando com vocês nesses moldes. Então, eu queria saber, depois vocês passam para mim, houve alguma dúvida, conseguiram resolver aqueles exercícios, foi tranquilo, tiveram dúvidas, não tem? Tá? Então, procurem passar para a gente, tá? Dar esse feedback para nós aí, para sabermos se estamos conseguindo atingir vocês, tá bom? Devagarzinho aí a gente também vai aprendendo a fazer as coisas por aqui e vai fazendo cada vez melhor, né? Muito bom então, gente. O que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos pegar uma parte que é muito importante e nós temos que lembrar um conceito. É um conceito que ele é interessante. A gente sempre usa isso, a gente sempre fala substância. O que é uma substância? Hum? Substância? Não lembraram? Substância, a gente poderia dizer que seriam os tipos diferentes, né, de matéria ou de materiais que constituem um corpo ou que são sintetizadas em um laboratório, né? Que formam a matéria, né? Matéria, vocês lembram o que é, né? É tudo aquilo que tem massa e ocupa um certo lugar no espaço, né? Por exemplo, isso aqui é matéria? Isso aqui é matéria, né? Ó, não está ocupando lugar no espaço. Ele tem uma certa massa, né? Então isso aqui é matéria, tá bom? Agora, vamos lembrar uma outra coisa? É um corpo também, não é verdade? O que é corpo? É uma porção limitada de matéria, né? Mas é um objeto também. O que é o objeto? É um corpo que por sua forma, suas características, se presta a um determinado uso, né? Isso que nós vamos usar para escrever. Então, é um objeto, não é verdade? Isso daqui é um corpo? É um corpo, né? Uma porção limitada de matéria, né? Agora, além disso, ele é um objeto, porque ele se presta a um determinado uso. Não é verdade, pessoal? Então, a capinha de celular, né? A capinha velha de celular aqui, né? A segurar assim, né? Tá bom. Mas deu para entender. Tá certo? A matéria, ela sempre está da mesma forma? Não, né, gente? Às vezes ela altera. Ela altera o seu estado. Só que aí nós vamos ter que falar sobre estado físico da matéria. Ah, professor, mas nós estamos estudando química, não é física. É, pessoal, físico, né? Vamos misturar as coisas, né? Fazer um troço desse aí. Eu tenho um ataque do coração aqui, né? Falta pouco, viu? Mas estado físico da matéria, como ela se mostra pra gente. Nós aprendemos até em outras séries que a matéria ela pode ser encontrada no estado sólido, no líquido e no gasoso. Tem mais um outro chamado plasma atômico, mas esse nós não vamos entrar não, tá legal? Então, sólido, líquido e gasoso, tá? E nós podemos passar a matéria de um estado físico para outro, né? Então, quando nós passamos a matéria, por exemplo, do estado
sólido para o líquido, a gente disse que ocorreu uma fusão, né? Então, fusão é a passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido. O gelo, ele se funde, né? Quando ele está com uma temperatura acima de 0 graus. Não é verdade? Outra coisa, cheguei no estado líquido. Dá para eu passar para o estado de vapor? Para o estado gasoso? Eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer isso. De que forma, pessoal? Eu posso aquecer. Eu posso fazer, sabe o que, pessoal? Diminuir a pressão. Pensa o seguinte, pessoal. Você está com um monte de bolinhas na sua mão, né? Tá tudo ali na palma da sua mão. Aí você mexe a mão, você mexe a mão, elas vão se mexendo tudo. Como você coloca a outra mão por cima e você faz uma força, você pode mexer a mão que elas não se movimentam. Se você diminuir um pouquinho a distância, elas vão se mexer ainda um pouquinho. Quanto mais liberdade você dá, mais elas se mexem. Não é verdade? Então vamos lá? Se eu diminuo a pressão, o que vai acontecer com a matéria? A matéria não é formada por unidades menorzinhas? Nós podemos falar das moléculas, podemos falar até dos átomos, não tem problema, tá bom? Então, se eu der espaço, elas vão se movimentar. Então, se eu diminuo essa força sobre elas, o que vai impedir que essas moléculas elas comecem a se separar, ir para locais diferentes, não é verdade? Então, nós temos a mudança do estado físico, eu aumentando ou diminuindo a pressão, tá bom? Aumentando ou diminuindo a temperatura, tá bem? Então eu pego, claro, gente, isso é tudo força de expressão, tá legal? Eu pego um local, a mesma temperatura que o outro local. Só que num desses locais a água está congelada e no outro a água está fervendo. Se é a mesma temperatura, o que eu variei? Variei a pressão. No que está congelado tem uma pressão grande. No que está fervendo, eu diminuí demais a pressão. Tá legal? Um fenômeno como esse, a gente pode olhar, por exemplo, na nossa casa. Não tem uma panela lá chamada panela de pressão? Né? A pressão lá dentro aumenta, ela cozinha o que tiver lá dentro, carne, legumes, ela cozinha mais rápido. Tá legal, gente? Mas vamos pensar uma coisa. Vamos voltar para a ideia? Então, sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, eu vou chamar de vaporização. Tudo bem? Formação de vapores, tá? Mas eu tenho, basicamente, 3 formas diferentes de vaporização. Tem essa que acontece a qualquer temperatura, né? Ela é bem lenta, bem tranquila, né? E a gente chama essa de evaporação. Então vamos lá? Evaporação é a passagem da matéria do estado líquido para o estado gasoso. É uma lenta e ocorre a qualquer temperatura. Mas nós conhecemos também quando, por exemplo, a gente vai fazer um chá, vai fazer um café, o que a gente faz? A gente esquenta a água até ela ferver. Esse processo a gente chama de ebulição. Então, ebulição é a fervura da água. E tem um outro processo que ele é bastante interessante, né? Em outras séries, vocês devem ter aprendido que a água ela ferve a 100 graus Celsius. Tudo bem? Bom, vamos pensar uma coisa. E se eu jogar essa água em um ambiente que a temperatura seja maior que isso? Né? Vocês já viram quando a gente faz um lanche? Né? Fez um hambúrguer, sei lá, fez um bife, alguma coisa assim.
E aí você faz o seguinte, você põe uma tampinha sobre ele, e vocês já repararam que a gente joga água embaixo? Aí quando aquela água passa, faz né? Ela passa rapidinho para o estado gasoso. Vocês já experimentaram, já experimentaram não, me perdoem, vocês já pensaram qual é a temperatura dessa chapa? Né? É uma temperatura muito maior do que a temperatura de ebulição da água. Para vocês terem uma ideia, a água não chega nem a tocar, ela fica um pouquinho antes. Esse processo é chamado calefação, tá? Quando a gente joga um líquido sobre uma estrutura que tenha uma temperatura maior do que a temperatura de ebulição desse líquido. Em outras palavras, a água ferve 100 graus. A chapa estava aproximadamente 200, 250 graus. Tá? Então a água nem chega a tocar. Né? Quando a gente faz esses experimentos, a gente fica olhando assim, bem na horizontal, e a gente percebe direitinho as bolinhas de água tudo pulando, né? Tudo pulando ali, não chegam nem a encostar, rapidinho passam para o estado gasoso, a uma temperatura altíssima, né? Tanto que derrete rapidinho o queijo lá do nosso sanduíche, né? Tô com fome, viu? A gente fala de comida, é complicado. Bom, entenderam isso? Tá. Então, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, eu consigo com aumento de temperatura e ou diminuição da pressão. Tá legal? Aumenta a temperatura, pressão diminui. Se eu juntar os dois, então, é muito mais rápido, né? Agora, já que nós fizemos isso, vamos fazer o contrário? Do gasoso para o líquido, nós temos um processo chamado liquefação, tá bom? Também conhecido como condensação, tá legal? Do líquido para o sólido, aí é fácil, né? É solidificação, tá? Mas vocês sabiam que tem algumas substâncias que elas passam direto do sólido para o gasoso e vice-versa, sem passar pelo estado líquido? Tem alguns minerais, tem um mineral, por exemplo, chamado cânfora, que ele faz isso. Tem uma outra, isso aí é mais caseiro, né? Umas bolinhas brancas. O pessoal usa para espantar inseto, coloca às vezes em armários, em sótãos, né? Para não ir barata, não ir insetos, né? Aquilo é chamado naftalina ou naftaleno, né? Então essa naftalina, esse naftaleno, ele passa do estado sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido. Como é que a gente percebe isso? Ué, ela vai diminuindo. Como é que ela vai diminuindo? Aí sempre aparece aqui e fala assim, professor, é que a barata foi lá e roeu. Não, ela não consegue nem chegar perto. Nós não conseguimos, né, ficar aquele cheiro forte, principalmente em pessoas que têm problemas respiratórios, né? Aquilo ataca as narizes, você não consegue respirar, você passa realmente muito mal, gente. Então a gente tem que tomar um grande cuidado com isso, tá bom? Gente, se eu estou passando do gasoso para o líquido, do líquido para o solo, ou diretamente do gasoso para o sólido, eu posso conseguir isso de duas formas também, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a pressão e ou diminuir a temperatura. Tá legal? Então, quanto mais as moléculas ou os átomos que formam o corpo estiverem mais juntos, menor será o movimento deles, menor será a temperatura. Tá legal, gente? Tranquilo até aí? Beleza.
Bom, o que nós vamos falar agora? Agora nós vamos pegar uma parte que fala sobre misturas. O que é uma mistura? Bom, você vai fazer o seguinte, você vai pegar duas ou mais substâncias e vai juntá-las. Substâncias diferentes, você vai juntá-las e elas não vão reagir entre elas. Tá bem? Vamos supor você pegar uma porção de arroz e feijão. Misturou os dois juntos. Pessoal, sem cozinhar, tá legal? Gente, eu tenho duas substâncias diferentes e elas não estão reagindo entre si. Tá bem? Aí, nesse caso, eu tenho uma mistura. Eu pego água e óleo. Aí é mais complicado, né, pessoal? Que eu mexo. Eles não se combinam, né? Eles ficam separados, né? Eles não se misturam, né? Aí já não posso pegar, vocês estão vendo? Mas eu posso pegar álcool puro e misturar com água. A gente não vai nem conseguir perceber onde que está um, onde que está outro, tá? Mas não há uma reação ali tão forte desse jeito. Tá legal? Bom, essa é a primeira ideia, tá bom? Vamos pensar o seguinte: como é que eu vou saber se uma substância ela é pura ou ela é uma mistura? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma mistura. Outra mistura, tá bem? Eu vou pegar água e vou pegar sal. Sal de cozinha. Vou jogar o sal de cozinha lá. Ó, essa água é uma água destilada, tá? Não é água da nossa torneira, não. Tudo bem? Nossa torneira vem um monte de coisa. A água é destilada. É só água que eu tenho ali, não tenho mais nada. Tá bom? E eu vou pegar sal e vou misturar ela. O que a gente aprendeu? Qual é a temperatura de fervura da água? Só 100 graus Celsius. Isso aonde? Ao nível do mar. Por que ao nível do mar? Porque ao nível do mar eu tenho exatamente a pressão de uma atmosfera sobre o meu corpo. Você entendeu, pessoal? Então, exatamente a pressão de uma atmosfera sobre o meu corpo. Então, nesse caso, eu tenho a pressão de uma atmosfera. E normalmente a gente trabalha com a temperatura de 25 graus Celsius. Nós chamamos isso de condições normais de temperatura e pressão. Tá legal? Então, nessas condições, a água vai ferver a 100 graus Celsius, se for pura. E se eu misturar o sal, ela não vai ferver a 100 graus Celsius. Ela vai ferver a uma temperatura maior. Aí eu já sei que a substância não é pura. Tá vendo? Aí a gente já já tem uma ideia disso, né? Bom, o que nós vamos falar agora? Vamos pegar. Então, vamos falar dos sistemas, né? O que é um sistema? Eu vou pegar. Vamos pegar amostras. Peguei substâncias e coloquei ali, tudo bem? Uma amostra. Vamos supor que eu tenha água. Então, eu tenho aqui uma estrutura contendo água. Tá? Se eu quiser saber, bom, vamos entender dois termos, o que é homogêneo e o que é heterogêneo. Homogêneo quer dizer que tem a mesma concentração, igualzinho, tá? Não tem alterações. E heterogêneo, não, eu vou perceber diferenças, vou perceber misturas, tá? Quando o sistema é homogêneo, é todo por igual. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou descobrir se um sistema é homogêneo ou heterogêneo? Eu vou pegar uma amostra, por exemplo, eu tenho um recipiente, tudo bem? Então, eu vou pegar uma amostra, vamos dizer que seja líquido, tá? De um líquido daqui e vou testar no laboratório. E vou pegar uma amostra aqui de baixo, tá bom? Eu posso pegar várias amostras, na realidade, em vários pontos, né? Muito bem.
Então, o que eu vou fazer com isso? Vou testar no laboratório e ver. Se todos derem a mesma concentração, isso mostra que o sistema é homogêneo. Caso contrário, diremos que o sistema é heterogêneo. Tá bom? Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um vidro, eu vou colocar uma rocha aqui embaixo, aí eu vou jogar óleo e vou jogar água. Não vai haver uma mistura ali, né, gente? Né? Eles não vão reagir entre eles, não é verdade? Nós vamos poder ver onde está a rocha, onde está o óleo e onde está a água. Esse daí, nesse caso, pessoal, esse sistema bem diferente, cada um desses corpos que eu vejo, eu vou dizer que são fases, tá? Então, fase é cada um que eu consigo observar, que tem as suas características, mas que não mistura com os outros. Então, eu vou dizer, um sistema pode ser bifásico, ter só dois, ó, água e, por exemplo, água e óleo, sistema bifásico. Eu ponho água, óleo e ponho uma outra substância que não se misture com as duas. Eu tenho um sistema trifásico e assim por diante, tá bom? Mistura homogênea. Eu vou dizer que a mistura é homogênea se ela apresentar uma única fase. Então vamos supor, peguei um copo de água, misturei uma colherzinha de açúcar, mexi, dissolveu tudo, eu não consigo ver nada, pelo menos a olho nu. Se eu puser microscópio, eu percebo, tá bom? Mas, teoricamente, só tem uma fase, tá? Então, eu digo que essa mistura, ela é homogênea. E a outra? Hétero diferente, homo igual, semelhança, igualdade. Hétero diferente, tudo bem? Agora eu peguei a mesma solução e coloquei um monte de açúcar lá dentro. Tá com açúcar em excesso. Então aí eu tenho uma mistura heterogênea, né, pessoal? Aí já é diferente. A gente vai conseguir enxergar as fases, né? No mínimo 2 fases. Tá bem, gente? Quando nós pegamos alguns materiais, algumas rochas, nós podemos observar que ela é formada por várias fases, não é verdade? Nós poderíamos pegar, por exemplo, a pólvora, né? A pólvora é uma mistura de carbono com outras substâncias ali. Tá legal, gente? Então, nós vamos parar essa aula aqui agora. Vocês também têm exercícios para fazer aqui. Vocês vão fazer esses exercícios e depois nós estaremos corrigindo esses exercícios. Tá bom? Até daqui a pouco para a nossa próxima aula. Um abraço!